A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 191 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos no estudo do livro de Provérbios e a nossa porção diária de hoje vai do capítulo de número 10 de Provérbios até o capítulo de número 12. Amém? São 3 capítulos, são curtos, né? Não são demorados e de muito aprendizado. Amém? Se você gosta, faça suas anotações, grife, marque, mas medite na palavra do Senhor. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 10 e no verso de número 22. Amém? Então, Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e ele não acrescenta nenhum desgosto a ela. Em algumas traduções, ele não acrescenta dores. Amém? Bom, daqui para frente nós vamos ter uma grande sessão de comparação entre a vida do justo e a vida do ímpio, e as consequências do comportamento do justo e as consequências do comportamento do ímpio. Então, por aqui dá para você saber se Deus naturalmente abençoa as pessoas por praticarem a justiça e se ele naturalmente castiga as pessoas por praticarem a impiedade. Amém? Muitas bênçãos, muitas dádivas, muitas virtudes, nós não precisamos fazer nada demais, amados. Você não precisa fazer voto, não precisa fazer propósito, não precisa entrar no ciclo de oração, porque o crente tem que ter uma vida de oração, né? Basta apenas praticar a justiça. Amém? Então ele começa o capítulo 10 falando sobre o comportamento dos filhos, que o filho sábio ele é a alegria do pai, mas o filho tolo traz tristeza para o pai, né? Ele continua nessa mesma linhagem, né? E no verso 8 ele diz que quem tem um coração sábio aceita os mandamentos, e o que fala tolice acaba em ruínas. Então, seja, a pessoa que só vai aceitar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, aquele que tem um coração sábio. As pessoas que apresentam muita resistência, que lutam muito contra a palavra de Deus, elas ainda não têm um coração adequado para aceitar a palavra do Senhor, que é aquela terra, né, que Jesus apresenta na sua parábola, que não está adequada para receber a semente. Amém? Depois ele fala que o ódio ele vai sempre provocar conflitos. Isso é verdade. Uma pessoa que está com o coração cheio de ódio, ela vai provocar contendas, brigas, divisões. Porém, a pessoa que ama, ela tem um poder muito grande, porque o amor ele não cobre algumas transgressões, ele cobre todas as transgressões. Por aqui nós entendemos como Jesus conseguiu perdoar todos os nossos pecados lá na cruz, porque ele muito nos amou. Bem? Bom, no capítulo de número 11, nós temos ainda a continuação dessas comparações, né? E ele vai falar que, lá no verso 24, sobre a questão de você dar e abençoar a vida das pessoas. Ele diz assim, ó, uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Então vamos lá. Se você for abençoar a vida de alguém com alguma coisa, nunca faça com usura. E isso vale também para uma oferta no templo, para uma devolução na casa de Deus. Tudo que você for dar ou devolver para alguém, faça com alegria e faça com abundância. Faça não de coração obrigatório, mas de coração voluntário, espontâneo e desejoso em abençoar a vida da pessoa. Por quê? Porque não é os que dão que vão receber cada vez mais. Não. Leia com atenção. São os que dão com generosidade. Então não é todas as pessoas que, por exemplo,
levam 1 quilo de alimento na igreja, que vão receber de volta das mãos do Senhor. É aquele que leva com generosidade, é aquele que não leva por usura ou para mostrar que está fazendo, não. É aquele que faz com o coração aberto e faz o seu melhor. Eu vou abençoar a vida do meu irmão lá com uma oferta, eu vou dar uma blusa para ele, e aí a pessoa vai lá e pega a mais feinha, a mais ruinzinha. Não, não é assim que a gente faz. A gente tem que fazer com o coração generoso. Essa blusa eu usaria, né? Tá boa, tá em bom estado, então eu vou abençoar a vida do meu irmão com ela. Essa pessoa, Deus dá muito mais para ela, certo? Porém, por outro lado, alguns retêm demais. Alguns retêm até aquilo que não está usando. E isso não agrada o coração de Deus, não. Então eles vão acabar na pobreza. É por isso que tem muita gente que trabalha e sua vida nunca muda. Talvez ela precise repensar sobre esse assunto, né? Então o verso 25 vai dizer: a pessoa generosa, novamente, não é qualquer pessoa, é a pessoa generosa. O que vai acontecer com ela? Ela prosperará. E quem dá de beber terá a sua sede saciada. O reino de Deus é recíproco. Ao passo que você contribui com o reino de Deus, ele te devolve. Amém? Bom, aí com a mesma visão, aqui nós estamos falando de um justo. Com a visão de um injusto, Salomão vai dizer que aquele que traz perturbações para sua casa, ele vai herdar ventos. O que são perturbações? É aquela pessoa que quando entra da porta de casa para dentro, começa a trazer tudo que é de mal. E aconteceu no trabalho dela, na rotina, pessoas que são descontroladas emocionalmente, e ela traz um ambiente de revolta para dentro de casa. Que ela vai colher ventos, mais brigas, certo? Depois do capítulo 12, ele vai falar que aquele que ama a disciplina ama o conhecimento. Algo parecido com o que ele já tinha falado no capítulo 10. Então, a pessoa que mostra para Deus que ama a Deus, ela vai amar o mandamento de Deus, ela vai amar os ensinamentos, ela vai meditar na palavra de Deus, e quando ela for corrigida ou disciplinada, ela ainda vai amar. Por quê? Porque essa pessoa, ela é uma pessoa que já entendeu os propósitos de Deus, né? Mas aquele que não aceita as repreensões, os ensinos, os conselhos, a Bíblia chama ele de tolo. Amém? Ele também traz alguns estímulos à esposa, para que a esposa venha a ser uma mulher agradável, virtuosa para o seu marido, porque ela vai herdar bênçãos também, né? Nós vamos ver aqui também que a ansiedade é um problema muito sério, e é um problema que tem assolado muitas nações, e já era um problema da época de Salomão, porque ele vai dizer assim nos versos 18 e 25: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são como remédios. O que são palavras precipitadas? São palavras que são ditas sem pensar. São palavras que são ditas no calor do momento, na mera emoção do que a pessoa está sentindo naquela hora. Então, às vezes a pessoa está com ódio naquele momento e abre a boca, vai soltar milhares de palavras inconvenientes. Às vezes a pessoa está amargurada e ela abre a boca, então ela vai soltar palavras de amargura em abundância. Mas pelo contrário, o sábio, quando ele fala, ele cura feridas, ele sara aberturas e brechas na alma, porque as suas palavras são remédios para aqueles que ouvem, porque ele pensa no que vai falar, ele analisa a pessoa que vai ouvir, para ele saber o que ele tem que dizer para aquela pessoa. Amém? E ainda falando sobre esse assunto, Salomão vai dizer assim no verso 25: a ansiedade no coração pode abater alguém. E isso é uma verdade. A pessoa muito ansiosa, a pessoa dominada por preocupações, ela vai ter o coração abatido, porque ela vai se preocupar em excesso e desnecessariamente. Porém, quando essa pessoa que está com o coração ansioso, afadigado, lotado de cuidados, se aproxima de alguém que é aquela pessoa que é sábia e que tem palavras como de remédio, essas palavras, quando ditas ao ansioso, elas trazem alegria ao invés de tristeza e preocupações. Amém? Procure andar com alguém assim, alguém sábio,
cheio do Espírito de Deus. Mas o texto que nós separamos para o nosso devocional, que está lá no capítulo de número 10 e o verso 22, vai nos tratar sobre a bênção do Senhor. Quais características existem sobre a bênção de Deus para que nós saibamos quando é realmente Deus que está nos abençoando e quando não é? Bom, primeiro, a bênção do Senhor enriquece. Significa que todos que são abençoados vão ficar ricos? Não. Ele está falando que a bênção de Deus traz fartura. Ela vem em abundância. Amém? Então, a primeira característica, quando é Deus que abençoa, Ele abençoa em abundância. Diz em Efésios, Ele quer nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Lá em Romanos também diz, se Ele não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas, certo? Então Deus nos dá em abundância. Jesus disse, que dá vida e vida abundante. Amém? Segundo, a bênção do Senhor, ela não traz acréscimos desagradáveis. E um deles é o desgosto, ou, em outras traduções, as dores. Acontece que muitas pessoas, tomadas pela ansiedade, pela preocupação, pelo desespero, falam, olha, Deus me abençoa, me dê um carro, e aí a pessoa compra o primeiro carro que vê. Aí o carro começa a quebrar constantemente. Aí essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai julgar a Deus. Mas ela não para pensar que foi ela que não analisou o carro, que não entrou no carro, que não testou o carro. Então, quando essa pessoa compra, ela diz, Deus me abençoou com o carro. Ela dá o testemunho lá na igreja, ela leva a chave, o pastor ora no carro, passam-se 2 meses e essa pessoa começa a falar, nossa, mas o Senhor me deu um carro que só quebra, o Senhor me deu um carro que só me dá problema. Mas ela não para pensar que talvez aquele carro não foi uma bênção de Deus, foi fruto da sua ansiedade. Temos que tomar um cuidado, não podemos confundir o que Deus nos dá com o que nós adquirimos com as nossas ansiedades. Quando Deus dá, a bênção vem abundantemente. Quando Deus dá, essa bênção não rouba a nossa alegria e nem a nossa paz, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores, não acrescenta desgosto, não acrescenta desânimo. A bênção do Senhor enriquece e traz alegria. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e quero orar por você nessa manhã. Abra seu coração e feche seus olhos para orar juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te bendizemos e te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor tem nos dado. Te pedimos o perdão pelos pecados e erros cometidos. Senhor, trabalha poderosamente sobre as nossas vidas, arrancando do nosso coração a ansiedade, o desespero e as preocupações excessivas. Cuida de nós, Senhor, nos ajuda a termos um coração generoso, amoroso, que dá sem receber, sem desejar querer nada de volta, porque cremos que se nós não formos ansiosos e formos generosos, o Senhor com certeza vai nos abençoar abundantemente. Senhor, nós também te pedimos, ajuda-nos a remover do nosso coração o ódio, o rancor, e também a remover do nosso coração a soberba de não aceitar os seus mandamentos. Muito pelo contrário, que no nosso coração haja humildade e haja amor, porque com humildade e amor nós aceitaremos os seus ensinamentos e teremos condições de perdoar os nossos ofensores. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, vou pedir o seu like, que você compartilhe com alguém que precise dessa mensagem. E se você ainda não estiver inscrito, não perca tempo. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho e todas as manhãs estaremos juntos estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quarta-feira.